Fala, meus nobres amigos flamenguistas, hoje o vídeo é para vocês. Eu sou Elias Júnior, esse aqui é o Resenha Futebol Raiz, mais uma vez usando meu carro como cenário, e hoje vamos falar sobre projeções, sobre o passado, Claro, estamos no ano atípico, porém, houve erros grosseiros da gestão. A gente vai apontar para esses erros e, com base nisso, dizer o que se espera do Flamengo para o fim de 2020, ou até mesmo para o início de 2021, devido às coisas terem mudado de forma tão repentina. Como eu costumo dizer aos meus amigos, o futebol brasileiro é muito cíclico. Para quem achou que o Flamengo ia virar um novo Real Madrid, ia virar o Real Madrid das Américas, eu acho que 2020 foi uma amostra do que eu sempre digo. O futebol brasileiro é uma grande caixinha de surpresas, e o fato de você ter muitos clubes grandes aqui dificulta alguém se manter no topo por muito tempo. Ou vocês acham que Real Madrid, Barcelona, Bayern não passam por crise? Só que a crise deles lá é terceiro lugar no campeonato. Aqui, se você entra em crise, você despenca na tabela e fica eliminado de todas as competições, como aconteceu com o Flamengo. Enfim, aqui é muito mais difícil que a Europa. É sobre isso que eu vou falar, usando o Flamengo como exemplo, apontando os erros e mensurando o futuro. Beleza? Toca a vinheta aí. Então, senhores, vamos começar a destrinchar o assunto Flamengo, que é um assunto bem denso, mediante a tudo que aconteceu ano passado e tudo que está acontecendo esse ano. Será que foi mera obra do acaso? Acredito que não. Eu acredito que o que aconteceu ano passado com o Flamengo se deve muito mais ao Bandeira de Melo do que ao Landim. Reza a lenda que o projeto para fazer o Flamengo forte como ele é hoje partiu do Landim e do Braz. E o Bandeira roubou esse projeto deles. Pode até ser verdade, mas olhando a gestão Landim, eu vejo o Landim tão incompetente quanto os outros dirigentes do Rio. A diferença é que ele tem dinheiro em caixa, os outros não. Mas, enfim, vou explicar a minha opinião e vocês, se curtir, se não curtir, dá aí o like, dislike, deixa no comentário, vamos falar sobre isso. Beleza? O ano começa com renovação de contrato de Jorge Jesus até 2021. Até 2021, tá? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Até 2021. Com a manutenção do elenco, da espinha dorsal do time, aliás, do time todo titular, E com contratações como Pedro, Thiago Maia, Pedro Rocha, enfim, confiança lá em cima, mídia esportiva colocando o Flamengo como o futuro Real Madrid das Américas, queria dominar o cenário sul-americano, que o Flamengo tinha time para não ser batido por ninguém. Beleza. E aí surge a primeira pedra no caminho. Sai o Jorge Jesus. Sai o Jorge Jesus do Flamengo, vai pro Benfica. Uns falam que é por causa de mulher, outros falam que é por causa do diabo, do que for. Mas Jorge Jesus saiu do Flamengo após ganhar o Carioca, depois de toda a quarentena, enfim. Jorge Jesus sai do Flamengo. E aí a diretoria do Flamengo começa a tropeçar nas próprias pernas, Primeiro, antes da saída do Jesus ainda, forçando o retorno do futebol brasileiro. O que é algo que na época eu achei desnecessário. Entendeu? Totalmente desnecessário o Flamengo fazer aquilo. Naquela ocasião, estávamos no ápice da pandemia, cidades fechadas, impedido o trânsito de pessoas de uma cidade para outra, tudo sem funcionar, e o Flamengo forçando para que os campeonatos voltassem e gastando dinheiro para isso, tá? Claro, com a Ferg apoiando, Flamengo
pagou exame de jogador de clube pequeno, ajudou a pagar salário em alguns clubes, entendeu? Para poder forçar e fazer o campeonato voltar mais rápido. Essas coisas que eu tô falando foi uma maneira de botar todo o campeonato carioca no bolso dele, né? Tirando Fluminense e Botafogo, para fazer o que ele queria. E aí ele conseguiu, né? E o campeonato voltou primeiro que todo mundo, tá? O campeonato carioca voltou primeiro que todo mundo. Gaúcho foi acabar coisa de 1 mês e meio atrás. Enfim, o Flamengo forçou a situação e as coisas se normalizaram, né? Voltou o campeonato carioca com o calendário apertado, enfim. Somado a isso, vem a briga com o seu maior parceiro. A briga com quem foi a principal fonte de renda para tirar o Flamengo do buraco na gestão Bandeira, que foi a Globo. Totalmente desnecessário, mais uma decisão, mais uma vez o Landim e o Braz tropeçando nas próprias pernas. Eles arrumam uma briga com a Globo sem necessidade nenhuma para transmitir Flamengo e Volta Redonda. Flamengo e Volta Redonda. Quebra contrato com o campeonato, a Globo logo, o Campeonato Carioca é um produto horroroso, né, de se vender. Era mais a Globo fazia isso mais por tradição da emissora do que propriamente retorno. Ninguém mais para ver jogo de Campeonato Carioca direito. Essa que é a realidade, né? Mas aí a Globo, aproveitando a deixa, cancela o contrato, indeniza os outros clubes e deixa o Flamengo de mão abanando, né? Vem aquele murmurinho das finais, beleza, acaba o Campeonato Carioca, Jorge Jesus vai embora. E aí vem o primeiro, assim, dentro de campo, que vai envolver o campo e bola, é o primeiro erro grosseiro da gestão flamenguista. O Flamengo vai à Europa, vamos trazer um técnico do nível do Jorge Jesus. Vai e procura ótimos nomes, tá? O Flamengo começa a ventilar nomes grandes. Justamente por achar que tinha cacife para isso. Assim, existe uma supervalorização em torno do Flamengo. Na crise, a crise ela é muito mais acentuada, e quando a coisa é boa, também se exagera muito. Muito pela exposição que a mídia faz da marca Flamengo, pela quantidade de torcedores que tem. Então, assim, tudo que o Flamengo faz é lindo e maravilhoso quando está dando certo, e é horroroso quando está dando errado. Quando, na verdade, se deve encontrar um meio termo. Entendeu? Vamos exemplificar bem aqui. Primeiro grande erro dentro do campo. Vai para a Europa. Nenhum técnico quis vir para cá em meio de temporada. De ponta, não vem para cá. Meio de temporada, negativo. Só que tem que trazer alguém europeu. E aí o que se faz? Pega o auxiliar do Guardiola e traz. Com a grife Guardiola. Domenech, auxiliar do Guardiola. Flamengo. Vamos esquecer Jorge Jesus. O cara, né, vai fazer o Flamengo mais forte ainda, porque a filosofia do Guardiola, papapá, aquela coisa toda. A mídia embarcou mais uma vez. Entendeu? Só que, se você fosse no Google e fizesse uma pesquisa rápida de 1 minuto, você ia ver que o Domenech Torrent só tinha 1 ano como treinador. 1 ano como treinador profissional. Treinando a filial do City na Liga Americana de Futebol nos Estados Unidos. Pergunto aos senhores, será que não estava na cara que esse cara não tinha tamanho para dirigir o Flamengo? Mas não, venderam a ideia do Guardiola, a mídia comprou. O Flamengo vai continuar sendo uma máquina. O Flamengo do Domenech era algo horroroso. Pro cara que entende o mínimo de futebol, o time do Flamengo com o Domenech não marcava ninguém. Você não tinha cobertura, você não tinha sincronização na questão da marcação, dobra de marcação, não tinha nada disso. Era cada um no seu setor, um Deus nos acuda, o Flamengo não roubava a bola. Não sei se foi por incompetência do Domenech ou falta de entendimento dos atletas, mas o Flamengo do Domenech era horroroso e era claro e notório. Quando o Flamengo contratou o Domenech, eu comento com o meu amigo Norton, que até me ajuda bastante aqui no canal. Eu comento com ele, entendeu? Ele é testemunha. Comenta aqui embaixo, Norton. Comenta aqui embaixo. Não é querendo dar uma de Mandinac, não. Mas é questão de análise. E eu acertei nisso.
Eu falei, muitos amigos meus falando, que até chegaram a falar para mim que é o auxiliar que dá o treino na Inglaterra, não é o técnico. Porra, então o Guardiola tá fazendo o que lá, porra? Então, o que o Guardiola tá fazendo lá? Manda o Guardiola embora e fica com o Domenech. Se é o Domenech que dá o treino? Enfim, cheguei a ouvir isso. E eu comentava com as pessoas, gente, o Domenech tem muito pouca experiência, ele não tem casca para pegar o Flamengo. Eu, no lugar de vocês, estaria preocupado. Pois bem, depois de tomar 10 gols em 3 jogos, o Domenech vai mandado embora. Né? Aí, vamos para uma outra questão também, para apontar para a gestão. Questão política. Ele venceu a queda de braço e fez o Campeonato Carioca voltar. E aí, o senhor Landim começou a agir como se fosse o dono do futebol brasileiro. Tentou apressar a volta do Campeonato Brasileiro. Foi até Bolsonaro pegar uma MP. MP não, desculpem. Consegue um decreto do presidente sobre direitos de transmissão. Sendo que esse decreto já caiu, porque já completou 6 meses. Ou seja, está tudo na mão da Globo de novo. Ou seja, o Landim, ele embarcou na onda que muitas das vezes a mídia, a própria Globo vende, e achou que o Flamengo era muito maior do que realmente era. O cara peitou a federação, o cara peitou Globo. Com isso, todo o bastidor, todos os clubes se voltaram contra o Flamengo nos bastidores. E isso também envolve custo, tá, gente? Porque você quebrar o Campeonato Carioca com a Globo, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro e apostando que uma transmissão sua própria vai render mais na internet, que o acesso é bem menor. Enfim, voltando para o campo e bola. Domenech vai embora, vem o Ceni, que eu não acho um erro, acho um acerto. Técnico nenhum de fora do país aceitaria vir para cá em meio de temporada. Técnico nenhum. Então a solução era interna, deveria ser interna, e dentre os nomes ventilados, o Rogério Ceni era um dos melhores. Mas isso não muda o fato de que lá atrás o Flamengo poderia ter feito uma escolha melhor ao invés do Domenech. Por quê? Porra, eu tenho que ser europeu? Por que não veio para o mercado sul-americano? A gente viu um Crespo ontem derrotar o Vasco com um jogo, com uma maneira de jogar muito semelhante do BK7, que eliminou o Flamengo. Tinha que ser europeu, né? Tinha que falar espanhol, né? Espanhol, francês, o diabo que for. Porque vai pro Flamengo, né? Podia ser José das Couve, como foi o caso do Domenech. Ia ser super valorizado. Entendeu? Então, assim, por que isso sem contar o caso dos meninos dos meninos do Ninho, tá? Eu não vou entrar muito, não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu me ponho no lugar dos pais. E alguém querer aparecer falando desse assunto, pra mim, é de causar repulsa. Mas o cara, até antes da eliminação da Libertadores, estava falando em comprar Pedro. E agora? Entra com um processo com uma liminar para não pagar pensão para a família dos moleques? Sabe? O Landim, resumindo, o Landim ele não pode ver uma ideia ruim que ele vai lá e faz. É basicamente isso. Entendeu? E sem contar com o planejamento feito lá no início da temporada. O Flamengo contou com o orçamento de título de Copa do Brasil, segundo lugar do Brasileiro e final de Libertadores. É muita pretensão, né? Olha só, o Flamengo em 2019 beirou 1 bi de faturamento. 1 bi. O que ele faz? Ele aumenta ainda mais o orçamento para esse ano. Além desses 1 bi. O que aconteceu? Com toda essa crise técnica, né, que o Flamengo teve juntamente com as pataquadas fora de campo, o Flamengo sai nas quartas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. Agora não sabe nem se termina o ano pagando salário em dia. Já vão vender um Lincoln correndo. Tudo porque calculou um planejamento
no fio da navalha, no limite. Gente, nenhuma empresa séria faz isso. É por isso que o futebol brasileiro, e o futebol carioca, que vou gravar um vídeo mais tarde falando sobre isso, tá do jeito que tá. Tá do jeito que tá. O cara conseguiu um lastro de 1 bi de faturamento e ele conseguiu afundar o clube em menos de um ano. Ah, Elias, teve o Covid. Tudo bem, teve o Covid, é algo que atrapalha de fato, mas teve o Covid para todos os clubes. Não tem cabimento o cara faturar 1 bi no ano e no outro tá fudido tendo que vender jogador. Ele no mínimo se planejou errado, pessoal. É isso que eu quero que você, flamenguista, entenda. E torcedores de outros clubes que estejam assistindo também. Com todo esse cenário, o que nós vamos esperar do Flamengo? Assim, sinceramente, o Flamengo não enfraquece a curto prazo dentro de campo. O máximo que vai acontecer é ter que vender algum jogador. Como está sendo o caso do Lincoln, que é até bom, né? O flamenguista vai até gostar da venda. Talvez se livrar de 1 ou 2 nomes grandes do seu time principal. Mas aí você tem reposição à altura. Exemplo. Flamengo vende o Gerson por uma fortuna, por um caminhão de dinheiro. Você tem o Diego, que é veterano e pode fazer... É veterano, mas tem qualidade e pode fazer a função. Pô, não vai dar para comprar Pedro e Thiago Maia. O Arão tá aí, filho. O Arão é um bom jogador. E você tem o Gabigol no ataque. Não é um centroavante de ofício, mas é alguém que vai suprir a necessidade de gols do Flamengo. Então, assim, a curto prazo você não vai ver o Flamengo enfraquecer. O Flamengo tem gordura para queimar ainda. Porém, se não abrir o olho, daqui a pouco vocês vão ter que rezar para aparecer outro Bandeira e arrumar a casa de novo. É bom abrir o olho para sua gestão, flamenguista, porque tudo que foi conquistado de forma suada pelo Bandeira, o Landim está queimando. E se vocês não abrirem o olho, a tendência é só piorar, entendeu? Ainda tem quem diga que esse cara ia fazer a mesma coisa que o Bandeira. Não ia, não. É só olhar a gestão dele e a quantidade de vezes que ele tropeça nas próprias pernas que vocês vão entender que o Bandeira era muito mais gestor. Por mais que o plano tenha sido dele, o Bandeira executou com maestria que ele jamais faria, porque ele com muito mais recursos está afundando o clube. Enfim, senhores, espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho. Tamo junto.